Era dia 17 de março, chegou o finalzinho da nossa semana. Como que foi essa semana? Me conta aí. O que que você aprendeu com o Senhor essa semana? O que você aplicou daquilo que você aprendeu nessa semana? Que é mais importante ainda do que a gente aprender, é a gente viver, a gente aplicar aquilo que Deus tem mostrado, aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Um beijo, Ali. Tudo bem, Rose? Bom dia. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia, né? Que seja uma sexta-feira extraordinária, fora do ordinário, fora do natural, do normal, né? Que seja algo que nos surpreenda. E Deus tem essa capacidade todos os dias. A gente é surpreendido pela graça, pelo amor dele, todos os dias. E a gente precisa ficar atento a esses sinais, as pequenas coisas que Deus coloca à nossa volta, que nos faz viver melhor, que nos faz ser melhor, né? Sempre lembro da Soninha, amiga querida minha, e ela falava, presta atenção nos sinais, presta atenção nos sinais. Deus fala com a gente o tempo todo, Deus fala com a gente o tempo todo. A gente que não para perceber, né? Diante da inquietude da nossa alma, da correria que a gente vive, a gente não para ouvir a voz do Senhor, e a gente precisa parar. A palavra diz assim, para a gente meditar sobre as Escrituras. O meditar é você aquietar a tua mente, aquietar a tua alma, parar de pensar em tantas coisas e parar para ouvir o Espírito Santo falar dentro de nós, né? Esse é o meditar na palavra. E quando a gente medita na palavra, a gente recebe entendimento, discernimento do Senhor para as coisas que a gente não consegue entender, né? Porque Ele é a fonte de toda a sabedoria, e é isso que a gente está buscando conhecer dia após dia, através dessa jornada da sabedoria, né? São 31 dias onde nós começamos aqui lendo esse livro de Provérbios e aprendendo do Senhor acerca da sua sabedoria. Que Deus abra cada dia mais o nosso entendimento para que a gente possa compreender essas grandezas ocultas aos nossos olhos e enxergue elas com os nossos olhos do nosso espírito, né? O olho interior. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Diz assim, ó, já no primeiro versículo: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas, né? Com certeza, a paz é a nossa maior herança. A gente viver em paz, a gente buscar constantemente essa paz, a gente poder declarar essa paz na vida das pessoas. Não a paz que o mundo conhece, como Jesus falou, mas a paz que Ele mesmo nos dá, a paz que não é circunstancial, que não depende de circunstâncias, não depende que tudo vá bem para que a gente fique bem, né? No 2, o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos, né? Então o servo que é sábio, né? Ele consegue conduzir bem a sua casa, os seus filhos, e ele participa de uma herança, né? Não a herança dos seus filhos, mas como a herança dos seus filhos, aqui está dizendo, uma herança de Deus, né? O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Olha só que palavra, né? A gente ter o coração amoroso, com compaixão para olhar a necessidade do próximo, a capacidade da empatia, né? Só em Deus a gente adquire isso. A ciência diz que a criança tem a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, até os 2 anos de idade. Depois vai se perdendo isso. Imagine que absurdo, né? A gente perder a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, e em Deus a gente consegue resgatar isso. Em Deus a gente consegue desenvolver essa compaixão, que é a capacidade de sofrer a dor do outro, a capacidade de enxergar a necessidade do outro acima das nossas próprias necessidades. Deus cuida de nós, enquanto a gente cuida de tratar o nosso caráter para que ele seja imagem e semelhança do Senhor. No 6,
Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulhos dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Aquele que é insensato, ele não suporta quem é semelhante a ele. É isso que eu entendo nesse versículo, né? Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, né? Falar de soberba, falar de arrogância quando não age com sensatez, não age de acordo com a sabedoria, né? Muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece. Aonde quer que ele vá, ele tem sucesso. Olha que lindo. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece, né? Aonde quer que vá, ele tem sucesso. A pessoa que oferece suborno, ela tem sucesso para onde ela vai, porque tem muitos corações que estão receptivos a esse suborno, né? Que triste. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem do entendimento do que 100 açoites no tolo. A repreensão faz marca mais profunda no homem do entendimento. Aquele que está receptivo a mudanças, né? A receber a correção. Faz muito mais efeito uma repreensão em palavras do que uma surra, né? O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Como a gente já falou, né? A insensatez é aquele que sabe o que tem que ser feito, sabe o que é certo e escolhe fazer o que é errado. Escolhe fazer aquilo que bem entende no seu próprio coração. Age de acordo com a própria soberba, né? Esse é o insensato, que não tem senso, né? Tem o bom senso e tem aquele que não tem senso, aquele que vai sem medir as consequências. No fundo, ele até sabe que aquilo é errado, ele tem o conhecimento, mas ele escolhe fazer aquilo que ele quer, né? Esse é o soberbo, o arrogante, aquele que a palavra fala que Deus resiste, né? Porque são pessoas que não podem mais ser transformadas, que não aceitam a correção. E a gente mesmo é soberbo e insensato em tantas coisas. Quando a gente desconsidera, né, a correção do Senhor, quando a gente escolhe andar pelo nosso próprio entendimento, não porque eu vou fazer aqui, tá tudo à tua volta falando o contrário e você é turrão e vai e segue por aquele caminho assim mesmo, para depois lá na frente ver que deu errado, né? Esse é o insensato. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal ao seu lar. Quem retribui o bem com o mal jamais vai deixar de receber o mal no seu lar. Planta e colhe aquilo que plantou, né? Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Achei interessante. Essa palavra clique é muito recente para estar aqui, né? Mesmo nessa versão NVI. Mas é dique, num dique, né? Uma represa. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique, numa represa. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Olha que interessante. Sabe aquela represa lá que está represando um monte de água? Aí você vai lá e abre uma brecha. Aquela brecha começa a sair um filete de água, daqui a pouco ele vai aumentando, daqui a pouco, pum, destruiu toda a represa. É isso que essa palavra está dizendo. Então, resolva essas pequenas discussõezinhas antes que ela vire um auê, né? Antes que surja uma contenda, algo muito maior. É muito melhor a gente resolver as pequenas coisas. Tem uma palavra que diz assim, que não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, né? Fica indignado, teve umas perrengue dentro de casa, mas resolva antes que se ponha o sol. É assim que a palavra diz. Resolva o quanto antes, para que não vire algo muito maior, né? Para que não vire uma mágoa que tem mais, a raiz dela se torna mais profunda, é muito mais difícil de apagar depois. No 15,
absolver o ímpio e condenar o justo são coisa que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter a sabedoria? Né? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Né? Eu lembro desse versículo em outra versão. Fala que quem ama o amigo encontra um irmão. É bonito, né? O homem sem prejuízo, o homem sem juízo, com um aperto de mão se compromete e se torna fiador do seu próximo. Mais uma vez ele começou a falar de que se você se torna fiador de outras pessoas, você não tem juízo. Porque se a pessoa não honra os próprios compromissos, como que ela vai honrar os seus, né? Você vê, a própria palavra de Deus instrui no caminho que a gente deve andar, a forma como a gente deve conduzir. O não também é necessário. A gente pensa que no nosso coração, né? Estou sendo mal se eu falar não. O não é necessário, porque o amar ao próximo como a ti mesmo envolve você dar valor a você, da mesma forma que o outro tem valor, né? Então, se aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro também, e aquilo que faz mal para o outro, eu também não quero para mim, né? No 19, quem ama a discussão, ama o pecador. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína, né? Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daqueles que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado, né? Viu como ele vai repetindo várias vezes? Esse é o terceiro versículo que a gente lê, que fala a respeito de injustiça, né? Do quanto Deus abomina a injustiça, do quanto é ruim você agir em injustiça e condenar o inocente, né? Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, é melhor ficar quieto do que falar aquilo que não convém. É isso que está dizendo esse versículo, né? Muito melhor a gente ficar quieto, se abster de falar, do que falar coisas com insensatez. A palavra fala o tempo todo. Se tem uma mensagem que é repetitiva em todos esses provérbios aqui, é a prudência. É você parar antes de agir, parar antes de falar, agir com prudência em todas as nossas decisões, para que a sabedoria de Deus possa falar ao nosso coração e vir ao entendimento da nossa mente aquilo que verdadeiramente precisa ser feito. É isso. Já demorou, né? Demorou. Ele tá me rodeando aqui faz hora, né? Ainda não, Paulo. Não, desce. Ainda não. Ele já acostumou. E o dia que eu não brinco com ele de manhã, ele fica no meu pé o dia inteiro. Fica me rodeando. Eu já veio trazer brinquedo ali, lá na boca dele. Enquanto eu não saio brincar com ele, ele não para. Ele se acostuma. Se até os cachorrinhos estabelecem uma rotina, né? A gente também, tudo aquilo que a gente fizer repetidamente, se você faz, você cria uma rotina, e aí aquilo vira um hábito, e você já precisa daquilo, você tem que viver aquilo. Então, por que a gente não cria esse hábito com relação à palavra de Deus? De ler todos os dias a palavra de Deus, meditar nela, buscar no Senhor a direção para aquilo que a gente precisa fazer. Sim, é possível, né? É possível fazer da leitura da palavra, do nosso encontro com Deus, da nossa comunhão com Deus, um hábito para a nossa vida. E é o melhor hábito que a gente pode ter, né? Agir com prudência e buscar no Senhor as respostas que a gente precisa. Ele é a fonte de toda a ciência, de toda a sabedoria, né? Tudo aquilo que você precisa está nele. Já parou para pensar isso? Tudo aquilo que eu preciso está nele.
Então vamos buscar a Ele em primeiro lugar, como Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas aí que vocês precisam, Jesus disse isso, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que a gente precisa, as nossas necessidades, Deus supre quando a gente busca o reino em primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia, que seja uma ótima sexta-feira, né? Mas que você trabalhe com o mesmo afinco de uma segunda. Conclua tudo aquilo que você se propôs a fazer nessa semana, né? Descansa no dia de amanhã, descansa no dia de depois de amanhã, não importa, mas descanse. Tire um dia para o seu descanso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Deus nos deu esse exemplo. Ele criou o mundo ali em 6 dias, né? Conforme diz a palavra. E no 7º dia ele descansou. Ele tirou um dia para desfrutar de toda aquela criação. Então não adianta nada você trabalhar, fazer, se você não desfruta daquilo que Deus colocou na tua mão. Então tire um dia desse final de semana, pelo menos para você usufruir, desfrutar daquilo que Deus te deu. Tá bom? Beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. 6h16, estamos aqui de novo. Beijo, Mone. Que bom que você tá aí. A Eliette também. E a Lourdes, um beijão pra vocês. Deus abençoe, gente. Até.